Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, eu vou resolver 5 questões que envolvem regra de 3. A regra de 3 é um processo para resolver problemas. Você pode resolver os problemas usando a regra de 3, como também você pode perceber aqui que daria para fazer de uma outra maneira, né? O fato é que esses problemas que eu vou apresentar para vocês, eles envolvem proporção. E a primeira coisa que você vai fazer é pensar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. De uma maneira bem superficial, se as duas grandezas aumentarem, vai ser diretamente proporcional. Se as duas grandezas diminuírem, diretamente proporcional. Mas quando uma aumenta e a outra diminui, inversamente proporcional. Como assim? Eu vou exemplificar agora, assim, de uma maneira geral, mas preste atenção que a cada questão eu vou falar sobre isso novamente, porque é muito importante. Pensa assim, eu comprei uma determinada quantidade de remédio e gastei R$20. Se eu comprar mais remédio, o que vai acontecer com o preço? Teoricamente, ele vai aumentar. Então, eu aumentei a quantidade de remédio, mas aumentou o preço também, diretamente proporcional. Na verdade, se eu dobro uma das grandezas, a outra também deverá ser dobrada. Se eu multiplico por 2 uma, eu multiplico por 2 a outra, diretamente proporcional. Se eu divido uma por 2 e divido a outra por 2, diretamente proporcional. Agora, pode acontecer você aumentar uma e diminuir a outra, né? Quando isso acontece, inversamente proporcional. Vamos lá, primeira questão. Não falei de onde são, né? Eu peguei 5 questões de 2 provas diferentes, ambas da banca Fundatec, tá? Algumas questões são da prova de agente de combate de endemias da Prefeitura de Londrina e as outras de agente administrativo do município de Aratiba, tá? Ambas Fundatec. Então, vamos lá. Primeira questão. Para transportar 300 metros cúbicos de areia, são necessários 3 caminhões. Quantos caminhões serão necessários para transportar 2.100 metros cúbicos de areia? Então, eu tenho uma grandeza que é areia, quantidade de areia, e tenho outra grandeza que é a quantidade de caminhões. Eu sei que para transportar 300 metros cúbicos, eu preciso de 3 caminhões. Mas agora aumentou a demanda, são 2.100 metros cúbicos. Quantos caminhões eu vou precisar? Eu vou resolver de diferentes maneiras, tá? Então, a primeira maneira vai ser assim. Eu preciso preencher esse espaço, tá? Primeiro, você vai pensar comigo se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como assim? Eu tinha um punhadinho de areia lá e eu preciso de 3 caminhões. A hora que eu aumento a minha quantidade de areia, o que acontece com a quantidade de caminhões? Vai ter que aumentar. Então, se eu aumentei areia e aumentei caminhões, são diretamente proporcionais, ok? Então, agora vamos voltar para o problema. Se elas são diretamente proporcionais, se você multiplicar uma grandeza por 2, você vai multiplicar a outra também por 2, tá? Observe aqui. Eu tinha 300 e agora eu tenho 2.100. Por quanto eu multipliquei? Eu multipliquei por 7. Porque 300 vezes 7 dá 2.100. Então, aqui do lado direito, eu também vou multiplicar por 7. 3 vezes 7, 21, resposta 21. Mas eu não sei fazer desse jeito, não tinha que usar X? É uma outra possibilidade. Nós montamos igualzinho, tá? Então, eu tenho 300 metros cúbicos com 3 caminhões. Daí, aqui 2.100. E eu quero saber o X. São diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, nós vamos escrever as razões assim. 300 está para 2.100, assim como 3 está para X. E eu vou aplicar a propriedade das proporções. Vou multiplicar assim. 300 vezes X é 300X.
é igual a 2.100 vezes 3. Isso dá 6.300. Agora é só dividir tudo por 300. E quando divide por 300, você vai encontrar a resposta 21. Ok? Vamos para a próxima questão. Essa questão é da mesma prova, tá? Então, veja, a primeira questão foi diretamente proporcional e tem mais uma questão cobrando o mesmo conteúdo na mesma prova. Para realizar determinada obra, 12 operários trabalham 24 dias. Se forem acrescentados mais 6 operários, a mesma obra seria concluída em quantos dias? Então, eu tenho 12 operários que vão trabalhar por um tempo de 24 dias. Se eu acrescentar mais 6, então se eu ficar com 18 operários, quantos dias eles vão demorar? É isso. Eu quero saber primeiro se são grandezas diretamente proporcionais ou não. Como que a gente descobre? Analisando se as duas grandezas aumentam ou se uma aumenta e a outra diminui. Ou se as duas diminuem, por que não? Vamos lá, tenho 12 funcionários. Então, eu tenho essas pessoas aqui trabalhando. E elas vão demorar 24 dias. Mas se eu chamar um reforço lá, venha mais gente para trabalhar. O que acontece com o tempo se eu tenho mais trabalhadores? O tempo vai diminuir. Então, eu aumentei a quantidade de funcionários, mas diminui o tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais, ok? Então, se elas são inversamente proporcionais, se eu multiplico uma por 2, eu divido a outra, tá? Essa é a diferença. Bom, como que vai funcionar? Eu vou fazer das duas maneiras, tá? Então, usando o x, fica assim, ó. 18x. Na hora que eu for escrever a proporção, eu vou começar por aquela que tem x. Mas como são inversamente proporcionais, eu vou inverter a outra. Veja que eu escrevi a inversa. É porque são inversamente proporcionais, por isso. E agora é só achar o x, do mesmo jeito que você fez na outra. 18x vai ser igual a 24 vezes 12. Isso dá 288. Agora é só dividir tudo por 18. Vai dar 16. Então, a obra vai ser feita em 16 dias. Ah, mas e se fosse do outro jeito que eu fiz? Do outro jeito, você multiplica de um lado e divide do outro, tá? Mas de 12 para 18, não é só multiplicar por 2 ou por 3. Então, nós vamos ter que fazer uma etapa intermediária. Eu vou dividir por 2, tá? Eu vou anotar aqui do lado, ó, dividir por 2 para não me perder. Então, aqui, ó, eu multiplico por 2. Divide de um lado, multiplica do outro. Agora, de 6 para 18, é só multiplicar por 3. Então, do outro lado, divide por 3. Resposta, 16. Tá? Tem vantagem usar um método ou outro? Não, tanto faz. Só que, às vezes, para usar esse método que está aqui à esquerda, os números não me ajudam muito. Aí o da direita facilita, né? Então, tanto faz realmente. Mas vamos para questão 28. Lembrando que a 28 é da mesma prova. Veja, 3 questões seguidas sendo resolvidas por regra de 3 na mesma prova. Então, vamos para a próxima. Um aluno acertou 8 questões em sua prova e tirou nota 5. Se ele acertasse 12 questões, sabendo que todas as questões têm o mesmo valor, qual seria a sua nota? Então, temos quantidade de questões e nota. 8 questões, tirou 5. 12 questões, tiraria X. Aqui. Vou fazer dos dois jeitos, então já vou montar também. 8 questões, nota 5. 12 questões, X. São diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais?
Acertei um pouquinho, tirei 5. Se eu acertar muito mais, o que acontece com a minha nota? Aumenta. Então, diretamente proporcionais. Então, o que eu vou fazer? De 8 para 12, não é só multiplicar por 2 ou 3. Vou encontrar minha intermediária. Então, eu vou dividir por 2. 8 divididos por 2, 4. Ah, aqui também, ó. 2,5. Agora, de 4 para 12, é só multiplicar por 3. Então, de 2,5, eu vou multiplicar por 3 para achar a resposta. Portanto, 7,5. D. Ah, mas eu queria usar o x, tá bom. 8 está para 12, assim como 5 está para x. Diretamente proporcional, então vamos multiplicar 8x igual a 5 vezes 12. Divide tudo por 8, 7,5. Então, veja que são 3 questões na mesma prova. Esse conteúdo cai em todas as provas. Esse conteúdo é cobrado pela banca Fundatec, é cobrado pela banca Sesca Rio, pela FGV. Às vezes, não vai ter 3 questões na mesma prova, como aqui, mas é meio que garantido que vai ter uma questão na prova. Vamos para a 4ª questão desse vídeo. Se 20 litros de antisséptico custam 360, quanto custará 34 litros? Então, eu tenho litros e o preço. 20, vou pagar 360. 34 litros, eu vou pagar X. E são diretamente proporcionais, certo? Na medida que eu aumento a quantidade, eu vou aumentar o preço. Então, 20 está para 34, assim como 360 está para X. 20x vai ser igual a 360 vezes 34. Isso vai dar 12,240. Só dividir tudo por 20, você encontra 612. Ah, mas agora você não fez aquele jeitinho. Não fiz. Uma dica para fazer aqui, ó. Divide por 20, que você vai encontrar 1. E aí multiplica por 34, ok? Resposta D. Vamos para a última questão. Uma torneira pinga 18 vezes a cada 30 segundos. Sabendo que as gotas têm o mesmo volume de 3 mililitros, determine a quantidade de água desperdiçada em 1 hora. Cuidado com as unidades. Estamos falando em segundos e 1 hora, tá? Então, primeira coisa que eu vou escrever aqui. Ela pinga 36 vezes em 1 minuto. Se ela pinga 18 vezes em 30 segundos, né? Então, 36 em 1 minuto. Mas eu quero saber quantas vezes que ela pinga em 1 hora. Em 60 minutos. Veja agora, minuto e minuto, tá? E como que eu descubro quantas vezes ela pinga aqui, né? Se de 1 para 60 eu multipliquei por 60, é só multiplicar por 60 aqui também. E se eu multiplicar por 60, eu descubro que ela pinga 2.160 vezes. Mas ela vai pingar uma vez, 2, 3, 4 e assim vai. Mas cada vez que ela pinga, são 3 ml. Cada vez que pinga. Então, como é que eu descubro quantos ml? Vai pingar 2.160 vezes e cada uma 3 ml. Isso dá um total de 6.480 ml. Portanto, D. Nesse vídeo é isso, espero ter te ajudado. Se você tem dúvida quanto às grandezas diretamente proporcional ou inversamente, aqui no canal tem uma playlist chamada Lembretes. Lá tem a explicação certinho sobre isso. Além disso, tem diversos vídeos com questões de regra de 3.
vale aí maratonar para aprender bem esse conteúdo. Espero que você tenha aprendido, então. Esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Bons estudos!